Olá pessoal, hoje a gente está aqui para falar sobre um conceito, né, que está bem atual aí, muito debatido e discutido, né, pelo país afora aí, o tal do lockdown, né? A gente vai trazer aqui alguns elementos que possam ajudar a gente a entender um pouco e melhorar um pouco esse debate, né, sobre essa questão aí da liberdade do indivíduo, né, de ir e vir, né, e por aí vai, né. É importante a gente salientar que todo debate ele deve ser limpo, né, das paixões, né, e de sentimentos. A gente tem que buscar fazer um debate a partir da racionalidade, né, a partir de argumentos, né, que possam fazer com que o debate progrida, né, que ele avance. Porque a ideia de um debate é isso, a ideia do debate é você avançar sempre, buscando algo comum, buscando, né, um ponto onde as ideias possam convergir e que seja boa para toda a sociedade, tá? Eu vou fazer um recorte na história, dentro da filosofia, para ajudar um pouco a gente entender. A gente não quer se alongar muito e quer também ajudar a gente a entender isso daí. Vamos pegar um cara chamado Jean-Jacques Rousseau, né, do Contrato Social. O Rousseau ele faz a tríade aí, né? Na verdade é mais que tríade, né? Mas ele faz parte desses chamados contratualistas, né? Rousseau, John Locke, Kant, né? E outros, né? Que vão fazer parte daí e que ainda hoje muitos ainda que vão tratar dessa ideia do contrato social, né? Dessa vida em sociedade, tá? Bom, por que é importante a gente trazer isso, né? Trazer o Rousseau? Porque o Rousseau ele vai falar, né, que o homem nasce livre, porém cercado de correntes, ou seja, né, é fácil de entender. A gente nasce livre, porém cheio de regras, né? Cheio de obstáculos, cheio de elementos que, de certa forma, na visão de alguns, atrapalha a liberdade, atrapalha o progresso do indivíduo, da sociedade e tudo mais, né? E ele vai dizer o porquê dessas amarras, né? Quando ele fala que o homem no seu estado natural, ele vivia livre, certo? E a liberdade dele era o limite dele. O limite da liberdade dele era ele mesmo, era um limite individual. Então esse mundo era um mundo de conflitos, um mundo de violência, de barbárie e tudo mais. Ao perceber isso, então, o indivíduo escolhe viver em sociedade, escolhe se unir justamente para preservá-lo dessa violência, para que ele possa viver, para que ele possa procriar, para que ele possa expandir e tudo mais. Então ele passa a trabalhar essa ideia de viver em sociedade. Mas para isso ele vai criar algumas normas, ele vai criar alguns conceitos, né, para poder colocar isso em prática. Uma delas está relacionada à liberdade, né? Ele, ao criar esse Estado baseado no direito, né, ele vai dar um pouco dessa liberdade para o Estado, para que o Estado possa garantir as suas liberdades. Então, o povo dá soberania a alguém e essa soberania deve ser utilizada para garantir a liberdade do povo. É a base do liberalismo, né, do Estado liberal, desse pensamento liberalismo, que vai pautar as revoluções burguesas, né, ao longo do século XVIII e século XIX, né, e que também, de certa forma, a Revolução Socialista, a Revolução Russa, né, já no século XX, e todos os movimentos políticos que nós vamos ver a partir de então, sempre com essa tecla das liberdades e tal. Bom, então, dito isso, a gente já faz um salto. A gente vem aqui para o Brasil do século XX, né? Saindo de um regime militar, né? Saindo de um período muito cruel, né? Muito violento da nossa história, e entrando num processo de redemocratização, né? Na chamada Nova República. A gente constrói uma Constituição em 1988 chamada Constituição Cidadã, né? E dentro dessa Constituição, como qualquer outra Constituição, né, ela tem as chamadas cláusulas pétreas, né, que se tornam a base, né, de qual sociedade, de qual Estado que essa sociedade quer, esse país, né, essas pessoas querem. Eu vou citar duas que vão diretamente ao ponto do que a gente começou a falar. Existem duas cláusulas na Constituição Federal que dizem que cabe ao Estado garantir a liberdade de ir e vir do indivíduo e garantir também a saúde do indivíduo. São deveres do Estado.
Bom, então aí a gente já percebe um conflito constitucional, vamos dizer assim, né? Nós temos dois pontos que, nesse momento, é bom que se diga bem claro, né? Nessa atual situação que a gente está vivendo, nesse momento que nós estamos passando de pandemia e tudo, eles acabam se tornando conflituosos, né? Esse debate que tem no país aí sobre se fica isolado, se não fica isolado, se pode andar, se não pode, acaba caindo nisso daí. E aí o que acontece? O Estado tem que escolher entre um ou outro, ou nós vamos escolher garantir a liberdade de ir e vir, ou nós vamos escolher a saúde. Não, o Estado ele tem que buscar uma certa flexibilização, uma certa flexibilidade nisso daí. Né? Cabe ao Estado buscar formas de poder contemplar tanto a liberdade do ir e vir quanto o direito à saúde que o indivíduo tem e que cabe ao Estado fazer isso. Mas para isso o Estado tem que ter esse papel, ele tem que entender qual que é o papel e o que ele deve fazer em relação a isso. Tá? Então, o que a gente vive hoje é justamente isso. Bom, como que o Estado faz isso? Como que ele busca uma convergência, né? Para que possa contemplar a tudo isso aí sem infringir essas liberdades? Olha, ele vai buscar princípios científicos, princípios racionais. Né? Ele não pode ir por paixões ou por ideologias, ele tem que buscar racionalidade, ele tem que buscar argumentos científicos que vão garantir a ele, né, a escolha mais acertada, vamos dizer assim. Lembrando que a gente está falando desse momento específico. Então, quando a gente fala lockdown, né, essa ideia de não deixar o indivíduo sair de casa, entre aspas, é importante, a gente está falando disso daí, a gente está falando de garantir a saúde. Porque eu tenho que respeitar que o outro não quer ser contaminado. E assim vai. Mas eu também tenho que respeitar que o outro precisa ir e vir. Então, assim, é algo complicado, né? Que cabe ao Estado pensar, né? Que cabe ao Estado refletir sobre e buscar uma flexibilização onde ele possa abranger e abordar e contemplar essas amplas liberdades aí que é cabida ao indivíduo, né? Buscar um equilíbrio nesse sentido aí. Então, a situação que se coloca hoje no país é essa, né? O Estado ele tem a obrigação de garantir, então ele tem que buscar meios de uma forma racional para, né, que essas liberdades possam ser garantidas, ok?